Eu queria falar sobre um assunto a respeito do qual a gente já conversou, mas trazendo um pouco mais de objetividade. Indignação e objetividade muitas vezes estão em lados opostos. A indignação, ela é uma ferramenta muitas vezes desinformada. Então, várias e várias vezes a gente fica indignado e tem razão de ficar indignado com o que está acontecendo, mas é importante que a gente entenda o que norteia o que está acontecendo. Porque senão a gente acha que está todo mundo no bolso de todo mundo, a gente acha que é tudo um grande esquema de corrupção. Eu não diria que não tem uma grande ação entre amigos em torno disso que eu vou falar agora, não. Mas a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter as informações, a gente precisa ter o conhecimento, não digo técnico no detalhe, mas é importante prestar atenção nisso, né? Então, a indignação. Todos os que, de alguma maneira, foram afetados pelo apagão, não é o apagão, né? A série de apagões envolvendo a Enel em São Paulo, ou envolvendo apagões nos últimos anos no Brasil. A gente conheceu alguns apagões, mas no caso de São Paulo, a Enel virou um negócio inacreditável. Ficou indignado, achando o seguinte: vem cá, não prestou serviço, desliga a empresa, né? Troca a empresa, manda embora a empresa. Funcionário que não trabalha direito, quantas vezes é demitido, né? A gente ouve contar histórias, fulano, mas não apareceu para trabalhar, foi embora, foi mandado embora, né? Não fez serviço direito, foi mandado embora. Em alguns casos mais graves, até com justa causa. A Enel seria um caso de demissão com justa causa. Se a Enel fosse uma empregada de uma empresa, né? Se ela estivesse empregada numa empresa, ela perderia o emprego dela, talvez por justa causa, né? Não fez o serviço, não gerou energia. E a gente conversou sobre isso aqui, lembrando que tem uma coisa chamada contrato. E os contratos, eles precisam ser preservados. Mas vamos entender o que está por trás desses chamados contratos. Que indicadores são usados para definir se uma empresa atende ou não atende à sociedade para a qual ela foi contratada ou ganhou a concessão, né? Então, tem dois indicadores básicos na rede de energia, na distribuição de energia. Uma é a frequência com que a energia elétrica é interrompida. A frequência com que a energia elétrica é interrompida. A outra é a duração dessas interrupções. Então, quantas vezes interrompe, quanto tempo ao todo é interrompido. Aí você olha a média brasileira, é o seguinte: 5,24 interrupções por ano, em média 10 horas,43 hora, que dá 20 e poucos minutos. 10 horas e meia, vai. Em média no Brasil, 5,24 interrupções por ano. Enel, 3,41 interrupções por ano. No Brasil, 5,24. Duração, Brasil, 10 horas e ponto 43 horas, que dá 25 minutos. Na Enel, 6,77 horas, que dá 6 horas e 45 minutos. Então, a Enel, e quando você pega todas as operadoras do estado de São Paulo, todas as concessionárias do estado de São Paulo, estão abaixo da média brasileira de interrupções por duração e por frequência, por tempo e por número de vezes em que acontece. Aí você diz: não, peraí, como é que você vai romper o contrato com uma empresa que está abaixo do número de interrupções e abaixo do tempo de interrupção somada na comparação com o resto do Brasil? Aí você vai olhar contrato, né? O que esse número inclui e o que esse número não inclui? Porque nós ficamos, teve gente que ficou dias sem luz. Quer dizer, como assim? Média 6 horas,77 horas, que dá 45 minutos. 6 horas e 45. Como assim 6 horas e 45 minutos? Aí você vai lá. Nenhuma vez em que a interrupção é inferior a 3 minutos aparece. Mas isso vale para o Brasil todo. Se você tem uma falha numa instalação da casa da pessoa, não conta também, faz sentido. Uma interrupção para fazer uma obra de interesse do consumidor,
Foi interrompido porque ele precisava fazer alguma coisa e, enfim, ele pediu para interromper. Uma suspensão no fornecimento por inadimplência também não entra, vamos concordar. Não é uma coisa involuntária. Você não pagou, eu não presto serviço, não vou dar para dizer que eu estou interrompendo o seu serviço à toa. Uma interrupção provocada por racionamento. Então é uma regra geral, não pode entrar. Agora olha essa, dia crítico. Porra, dia crítico. Então, o dia crítico, nós vivemos um dia crítico. Tá? Não há dúvida de que nós vivemos um dia crítico. Chuvas, temporal, vento. Não há nada mais crítico do que um dia como aquele. Talvez só o Milton pudesse ser mais crítico, mas, enfim. Não entra na conta. Mas não é que não entra na conta porque a Enel não quer que entre na conta. Não entra na conta porque não está previsto que entre na conta. Na conta, eu digo, no cálculo. Então assim, como é que um contrato que é montado em que você excepcionaliza o dia crítico, como é que uma empresa dessa vai ter caducidade de contrato? Como é que uma empresa dessa ela pode ser multada? Está demorando no dia crítico, tal, é passível de multa. Mas caducidade do contrato já é um negócio muito complicado, que é o que se busca, né? No caso da Enel, porque está todo mundo irritado. Mas então é o que eu estava falando, a gente fica com a indignação, se abraça a indignação, e quando a gente se abraça a indignação, a gente acha que tem um grande esquema, uma grande... Mas olha só o que tem por trás. Um contrato que foi amarrado em termos, eu não vou dizer generosos, mas são absolutamente irresponsáveis. Quer dizer, você pega, estabelece o que se chama de DEC, que é a duração, FEC, que é a frequência, estabelece um negócio desse tipo, estabelece alguns critérios e lá você excepcionaliza. Olha, se tiver um dia crítico, aí não conta. Eu até entendo que não conte, mas como lida com o dia crítico, não tem toda uma estrutura de como lida com o dia crítico. Quanto tempo precisa restaurar a energia? Agora, a Enel, ela consegue demonstrar, assim como a prefeitura consegue demonstrar, a gente aqui não consegue demonstrar. A Débora lembrava na semana passada o número de... Não o número em si, mas a situação das pessoas que perderam tudo. Como é que elas vão provar com nota fiscal, né? Você perguntava, né, Débora? Como é que elas vão provar com nota fiscal que elas perderam carne, comida? Como é que você vai provar? Você faz a compra, você só guarda a nota fiscal. Se a nota fiscal serve para imposto de renda, até faz sentido, mas a nota fiscal do supermercado só serve para você ver se... Primeiro, para sair do supermercado em alguns, né? Que os caras fazem aquela conferência ridícula. Segundo, para você conferir preço, eventualmente, ou então ver se todos os itens que você colocou, enfim, quando não é entrega. Quando você mesmo levou e sacou, em geral ninguém usa. Eu mesmo não sei. Uso quando em alguns supermercados tem aquelas promoções que você gastando não sei quanto, ganha não sei quantos selinhos e tal, até faz sentido. Mas tirando isso, você joga fora aquela porcaria. Ou então quando não joga, você joga cada mês e tem alguém, sempre tem uma gaveta que tem umas 25 notas fiscais de lavagem de carro, lavou o carpete, lavou a roupa e a nota do supermercado. Nada serve para coisa nenhuma. Mas enfim, você não vai guardar aquilo para chegar, olha, Enel, e essa picanha eu não comi. Aí você faz uma foto da picanha que você não comeu. Como é que você pode provar que aquela picanha, número de série? Agora você vai ter picanha com número de série. Talvez para se relacionar com a Enel, a gente tem que ter nota picanha com número de série. Picanha ainda acho que tem que ter número de série mesmo, porque tá caro demais. Mas como é que você vai fazer com o resto, né? Miúdo de frango, sei lá, eu não como miúdo de frango, mas quem come miúdo de frango... enfim, é muito complicado, ninguém vai registrar isso. Então, a gente não tem como registrar. Agora, a Enel tem como provar que ela estava à disposição com as equipes, à disposição da prefeitura, mas a prefeitura não compareceu em alguns lugares. A prefeitura tem como demonstrar que estava em outros lugares aguardando a Enel, inclusive esse número foi falado, não sei quantos pontos da cidade de São Paulo que aguardavam a chegada da Enel e tal. Tudo isso para dizer o seguinte, não esperem que aquilo que seria razoável na interpretação leve, fora do contrato, mas movida pela nossa indignação, pudesse autorizar que é a simples interrupção e caducidade. Pode ter, eventualmente, uma intervenção na Enel, pode ser que tenha uma intervenção na Enel e tal, mas a caducidade é um processo complexo porque passa por essas coisas que eu acabei de dizer. Então, não é que eu não fico indignado, eu fico indignado, mas esse contrato foi construído assim. E nenhum dos que estão hoje indignados com a autoridade,
o prefeito, o candidato a prefeito, o governador de São Paulo. Nenhum destes que hoje estão indignados, no momento em que esses contratos foram assinados, nem os seus equivalentes foram lá e se mobilizaram contra esses contratos. Ah, dane-se, viva, vamos ter uma nova empresa aqui, aê, viva. Aí ninguém olha para esse troço, aí eles assinam um contrato que é uma coisa burocrática. Nós na imprensa registramos de maneira burocrática. Quando sai o contrato, ninguém na imprensa pega e fala, vamos olhar tudo que tem nesse contrato para fazer uma avaliação, e a gente liga para 5 escritórios de advocacia especializados em direito regulatório, contratual, concessões. A gente não faz isso também. Então, e deveria fazer quando tem a concessão de uma rodovia, quando tem a concessão de um aeroporto. A gente deveria fazer uma fiscalização jornalística mais acurada, que a gente não faz, e eu faço minha culpa aqui. Olha, boa parte dos meus colegas não estava em 98 trabalhando, mas eu estava trabalhando em 98 e não fiz, entendeu? Mesmo nas concessões, a privatização do sistema de telefonia. Quem é que foi olhar aqueles contratos de milhares e milhares de páginas? Nem os advogados olharam aquilo. Então, os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, os órgãos de defesa do consumidor, ninguém foi olhar. Ninguém foi olhar. E agora que estourou a bomba, todo mundo quer ser o padrinho da ordem da caducidade e tal, que não dá para fazer, pelo menos não com as informações disponíveis. Eu queria trazer isso para você, já tinha abordado isso de alguma maneira, mas trazer números objetivos. Pelo critério de duração e frequência das interrupções, a Enel está bem na fotografia, gente, por incrível que pareça, porque eles excepcionalizam o dia crítico. Então, o nosso problema é justamente no dia crítico. Quando tem sol e a árvore não cai, não tem problema, porque nunca vai ter um dia crítico. Agora, o que é um dia crítico para a Enel? Qualquer dia que atrapalha o trabalho dela. Mas está lá, previsto assim. Então, é um negócio complicado que a gente tem que acompanhar e ficar mais vigilante. Como sociedade, a gente tem que ficar mais em cima. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.